Olá, queridos alunos do quarto ano. Espero que estejam todos na santa paz de Deus. Meu nome é Sâmia Araújo, eu sou professora da Rede Municipal de Itabira. E minha tarefa é orientá-los a resolver as questões do caderno 2 de História. Agora, abra o caderno 2 na página 32. Observe as imagens e legendas. As imagens abordam a diversidade cultural em nosso país. Nesta atividade, estamos trabalhando o conceito de migração. Vocês sabem o que significa a palavra migração? Migrar é trocar de país, de estado, região ou até de domicílio. O ato de migrar faz do indivíduo um emigrante ou imigrante. Esse é o meu caso. Sim, eu não sou itabirana. Eu saí da minha terra natal e migrei para uma outra cidade. E você? Conhece alguém que já migrou? Vamos assistir a um vídeo sobre migração. Fiquem atentos, pois este vídeo os ajudará a resolver as questões desta página. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, professora de Geografia, e hoje o nosso assunto é bem interessante. Você sabe a diferença entre migração, imigração e emigração? Então, nós vamos falar sobre isso. Antes de começar, quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, ative aqui o nosso sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Então, queridos, vamos entender de uma vez por todas a diferença entre os termos migração, imigração e emigração. Embora os três façam parte, estejam ligados, ao mesmo processo, que é o processo de migrar, é bom entender que há diferenças. Então vamos começar pensando que migração é um processo que se estabelece a partir da mobilidade populacional pelo espaço geográfico. Nossa, professora, o que é isso? É o fato do indivíduo sair de um lugar e ir morar em outro. Migração nada mais é do que o deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico quando há mudança de residência fixa. Normalmente, o termo migração pode ser empregado quando a migração ocorre dentro de um país e quando a migração ocorre para outro país. O termo migrante, ele basicamente vai ser utilizado para identificar aquele indivíduo que faz a migração interna, ou seja, a migração dentro de um país. Então, veja bem, o indivíduo sai de Goiás e vai morar no estado de São Paulo. Ele é, portanto, um migrante. Ele fez uma migração interna. Mas quando esse indivíduo faz uma migração internacional, ou seja, ele muda de país, aí os termos mudam de figura também. Imigrante é o nome que se dá ao indivíduo que chega de um país em outro. Então, se o indivíduo mora no Brasil, no caso um brasileiro, que vai morar nos Estados Unidos, esse indivíduo, quando chega nos Estados Unidos, é, portanto, um imigrante. Mas, ao mesmo tempo, o fato deste brasileiro sair do Brasil e entrar nos Estados Unidos para morar, faz dele, para os brasileiros, um emigrante. Então, ele será um emigrante para o Brasil, porque ele saiu daqui e foi morar em outro país, e ele será um imigrante naquele país que o está recebendo naquele momento. Então, não se esqueça. Os termos imigrante e emigrante só podem ser aplicados a indivíduos que fazem migrações internacionais, ou seja, ele sai de um país e vai para outro. E esse indivíduo, então, que sai de um país e vai para outro, sendo imigrante para aquele país que está recebendo e emigrante para o país que ele está deixando, na verdade é uma só pessoa, Então são dois lados de uma mesma moeda, vamos dizer assim. É muito relativo. Ele será imigrante para quem o recebe e emigrante de onde ele deixou. Bom, e aí você deve estar pensando, e o termo refugiado? E o indivíduo refugiado? Onde é que ele entra aí na história? Bom, é bom lembrar que o termo refugiado se aplica aos indivíduos que fazem a migração forçada, ou seja, aquela migração em que se ele não migrar, ele está colocando a sua própria vida em risco. É a migração que vai salvá-lo muitas vezes. Portanto, o refugiado é uma migração especial, um tipo de migração especial. O refúgio, a busca por um lugar para garantir a sua sobrevivência. Nesse caso, não se aplica nem o termo imigrante, nem o termo emigrante.
Então, pessoal, gostaram da nossa videoaula? Espero que a partir de hoje ninguém mais confunda termos como migrante, imigrante e emigrante, hein? Antes da gente se despedir, você já sabe. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Perceberam a diferença entre os termos? Fez sentido? Na atividade 2, assistam novamente o vídeo sobre migração. Além disto, leia o texto e a tabela atentamente. A tabela aponta as principais nacionalidades que migraram para o Brasil. Esse processo pode ocorrer por diversos fatores: desastres ambientais, guerras, perseguições políticas, étnicas ou culturais, busca de trabalho, melhores condições de vida, entre outros. Agora, responda as questões. Na atividade 3, temos 2 imagens da Uzi Minas, em épocas diferentes. No ano de 1970, podemos perceber a emissão de gases poluentes com mais nitidez. No ano de 2015, sabemos que ainda são lançados gases que poluem a natureza. No entanto, existem instrumentos que minimizam as emissões desses poluentes. Vocês observaram nas imagens que a poluição aparentemente diminuiu devido ao uso das grandes tecnologias. Vamos assistir a um vídeo que ilustra essa situação? Impacto ambiental. Impacto é um substantivo masculino que significa choque, colisão. Embate. Encontrão. O impacto causa alteração. Causa mudança. Causa modificação. Meio ambiente é o conjunto de condições naturais e de influências que atuam sobre todos os organismos vivos. É o lugar em que vivemos, que nos envolve e nos cerca. Nossa sobrevivência depende de nossa relação com ele. Impacto ambiental é a alteração no meio ambiente causada por atividades humanas que afetam direta ou indiretamente o bem-estar da população, a biota e a qualidade dos recursos naturais. Desperdício de água. Causa impacto ambiental. Desperdício de energia. Causa impacto ambiental. Descartar o lixo de forma inadequada. Causa impacto ambiental. Emissão de poluentes. Causa impacto ambiental. Consumo excessivo. Causa impacto ambiental. Ser consciente e cuidar do meio ambiente é a atitude que preserva a vida. Coloque a vida sempre em primeiro lugar. Observe a imagem da atividade 5. Vejam como a comunicação entre as pessoas tem modificado. A própria imagem já nos mostra 2 tipos de comunicação, a formal
e a de internet, informal, muito utilizada na atualidade. Os meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a transmissão de mensagens entre os indivíduos. Ao analisarmos a tabela desta questão, vocês perceberam como estamos modificando o nosso poder de comunicação. Com o vídeo que vocês irão assistir agora, essa atividade ficará mais compreensível. Vamos assistir? O planeta Terra existe há aproximadamente 4,54 bilhões de anos, resultante da expansão do universo durante uma explosão térmica conhecida como Big Bang. Assim como os seres humanos, a comunicação também passou por uma evolução. O ato de se comunicar entre nós começou pelos nossos primeiros ancestrais, através de seus atos de grunhidos. Posteriormente, foi desenvolvida a técnica da pintura, que hoje conhecemos como as pinturas rupestres, onde eram transmitidas mensagens através de figuras desenhadas nas paredes das cavernas. Mais adiante na história, os grunhidos se tornaram falas, e daí surgiram as letras, que formaram as palavras. A partir daí, diversas invenções passaram a modificar e revolucionar a forma de se comunicar com os humanos. Uma das primeiras foram os papiros e pergaminhos. Com o tempo, ambos foram substituídos pelo papel, que surgiu na China no ano 105 a.C. Posteriormente, começou a circular no Império Romano o embrião daquilo que se tornaria o jornal impresso. Era o Acta Diurna. A publicação gravada em tábuas de pedra havia sido fundada em 59 a.C. por ordem de Júlio César. Uma das primeiras formas de comunicação à distância foi o correio. A descoberta da eletricidade revolucionou a tecnologia de informação. Um dos primeiros inventos comunicacionais a utilizar a energia elétrica foi o telégrafo. Foi inventado pelos americanos Joseph Henry e Samuel Morse. Esse último que, inclusive, inventou o chamado Código Morse. Em 1860, é inventado o telefone. Antônio Meucci, o verdadeiro inventor, acabou sendo esquecido pela história em detrimento de Alexander Graham Bell, que aperfeiçoou o invento pouco mais de uma década depois. O rádio surgiu em 1896 por Guglielmo Marconi, mas não da mesma forma que conhecemos. A era do rádio mesmo surgiu apenas em 1919, quando após a Primeira Guerra Mundial, a Westinghouse, empresa norte-americana, passou a transmitir música para habitantes perto da fábrica. Com o tempo, o rádio foi se tornando um meio altamente produtivo e explorado comercialmente. No Brasil, as transmissões começaram em 1923, quando o Roquete Pinto criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Meninas bonitas do programa dançando. Já a televisão surgiu em 1936, na Inglaterra. No Brasil, apenas 14 anos depois, com a TV Tupi de São Paulo, no dia 18 de setembro de 1950, fundada por Assis Chateaubriand. A invenção fundamental para mudar os rumos da comunicação no final do século XX foi a rede de computadores e internet. Nela, milhões de dados do mundo inteiro são processados a uma incrível velocidade. Com o avançar dos anos, a internet se torna peça fundamental na vida de todas as pessoas. Hoje em dia, pode ser encontrada em todos os lugares, não só nos computadores, mas também na tela de celulares, tablets e até mesmo da televisão. Mas não apenas a internet por si só foi responsável por essa revolução, mas graças a ela, hoje podemos dizer que há um novo capítulo na história da comunicação: as redes sociais. Eu sou psicóloga, então hoje em dia eu vejo muito claramente assim no consultório que as pessoas reclamam muito de isolamento, de solidão, muito mais, né? Eu já estou formada há um pouco mais de 20 anos, eu me formei em 90.
né? Então aí são 24 anos de experiência e as pessoas veem, quanto mais a tecnologia vai avançando e quanto mais a gente tem a possibilidade dessa conversa rápida online que existe hoje, né? Antigamente existia bate-papo, MSN, hoje não, você conversa no bate-papo do Facebook, você conversa no WhatsApp, você tem outros recursos e as pessoas conseguem uma resposta imediata, né? Então o que isso aconteceu? Deixou as comunicações ou os contatos mais rasos, as pessoas vão lá, falam, obtêm aquela resposta que elas queriam e param por ali. Elas não aprofundam muito nos relacionamentos. Então, a maior queixa é de vazio, é de solidão. Então, assim, é até um paradoxo, porque no momento em que a gente tem toda a oportunidade de comunicação, as pessoas queixam muito de solidão. Com as inovações e avanços tecnológicos, teremos outro patamar na evolução da comunicação. A nanotecnologia é uma nova aposta para o futuro e com a grande evolução humana é possível dizer que a comunicação crescerá como nunca e permitirá cada vez mais a interação das pessoas. Hoje, vivemos em um mundo altamente tecnológico e a comunicação acompanha essa evolução, proporcionando a todos nós uma nova forma de ver e sentir o mundo. Vocês acreditam que esse tipo de escrita agiliza a comunicação entre as pessoas? Na atividade 6, quero que observe atentamente as situações comunicativas nas fotos. Qual a mensagem que cada imagem quer nos transmitir? Assistam ao vídeo para ilustrar melhor esta atividade. Vamos falar sobre educação do trânsito agora, isso, por meio dos livros. E, as crianças aprendem e as crianças ensinam os pais também. Veja a reportagem com Bruno Gerhard. O Pequeno Príncipe gostava muito de viajar. Lá vai o Pequeno Príncipe voando em seu avião, sob os olhares atentos de muitas crianças. Foi dessa forma, utilizando contação de histórias, que a Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá escolheu ensinar as crianças sobre o trânsito. Eu sou a faixa de pedestre, muito prazer. Faixa de pedestre, eu sou o Pequeno Príncipe, muito prazer. Na releitura do clássico, o personagem principal segue viajando por vários mundos, só que dessa vez encontra personagens diferentes, como uma faixa de pedestres e até mesmo um semáforo, cheio de objetos e cores que prendem a atenção. Tem a mágica, né? O avião levanta voo e aí a molecada também abre as portas da imaginação para viajar comigo nessa história. Hoje a história foi contada em um CMEI de Maringá. Mas a pergunta é, será que assim, tão pequenos, eles conseguem realmente aprender um pouco sobre essa história? Ô Esther, tudo bem? Você tá gostando? O que você já aprendeu aí? A fazer continhas. Continhas? E o que mais? E também com a amarelinha. E amarelinha também? E sobre o trânsito, você aprendeu alguma coisa? Aprendi. O quê? Não passar no sinal vermelho. Isso, além do respeito ao próximo que ela deve ter no trânsito, ela consegue sim aprender algumas regras. Porque nós acreditamos muito no aprendizado levado a essas crianças, para garantir um futuro, um trânsito mais seguro. E também, aquilo que ela aprender aqui, ela vai sim cobrar dos pais quando chegar em casa. E a viagem do Pequeno Príncipe terminou com a Esther aprendendo muito mais do que pular amarelinha. E claro, com um abraço enorme no contador e criador da releitura. Agradecimentos por todos os ensinamentos no dia de hoje. Quando a gente sabe que a história chegou na criança, modificou ela, é sempre muito gratificante. Gostaram do vídeo? Que bom! Agora, vamos observar as imagens da última questão do caderno 2. Na primeira imagem, temos um grupo de pessoas que participam de uma palestra sobre segurança no trânsito. Na segunda imagem, temos um grupo de pessoas participando de uma manifestação em defesa dos direitos das mulheres. E na terceira imagem, temos um executivo participando de uma entrevista. Prestaram atenção no vídeo e nas imagens? Compreenderam que existem diversas maneiras para transmitirmos mensagens?
Agora, responda cada questão com bastante atenção. Bom, chegamos ao fim desta aula. Foi um grande prazer compartilhar este momento com vocês. Um grande abraço, cuidem-se e fiquem com Deus.